costuma fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, neste sábado, 8 de julho de 2023, debaixo da graça de Deus, e iluminado por Ele, vejamos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Mateus capítulo 9, versículos 14 ao 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras nos iluminem, perdoando os nossos pecados e nos dando conhecimento daquilo que o nosso Mestre Jesus acaba de nos dizer. Quanto ao jejum, o jejum é uma coisa muito polêmica, porque o jejum, na verdade, não é simplesmente nós nos jejuar, nos abster-se de determinados alimentos ou por um tempo, uma quantia de horas, vamos dizer assim, de ficarmos sem o alimento, né? Então é preciso o jejum. O jejum, na verdade, é nós nos abster-se daqueles que nos contaminam, que é pior ainda contaminar a nossa alma, manchar a nossa alma, que são as consequências do pecado. Enfim, todo pecado, aquele que é desagradável a Deus, porque nenhum pecado agrada a Deus. O pecador, sim, esse é agradável a Deus, mas o pecado não. Deus odeia o pecado, portanto, então o jejum também cabe bem aí em nós nos abster-se do pecado. A outra questão, nós podemos dizer que o nosso Mestre Jesus acaba de nos dizer que não podemos colocar remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo vai repuxar a roupa velha e o rasgão vai se tornar ainda pior. Mais adiante ele disse que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos vão se arrebentar e o vinho vai se perder. Vinhos novos se coloca em odres novos. Bem, o que nosso Mestre Jesus quer nos dizer com essas palavras? Bem, odres novos. Odres novos somos nós mesmos quando nós nos convertemos através da palavra, aquela fé viva que nós temos em Jesus Cristo nosso Senhor. Então essa fé que nós estamos vivendo temente e crente no Senhor, a partir daí, através dessa verdadeira conversão, então nós estamos nos tornando odres novos. E a palavra de Deus está sendo o vinho novo em nossa vida,
que ele vai frutificar e ele vai ficar daquele vinho saboroso, maravilhoso, agradável à vontade de Deus. A outra questão do pano, a roupa velha, remendar com um pano novo não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Então significa aquela pessoa que diz: eu acredito na palavra, eu me converto, mas ela se converteu momentaneamente, ou seja, euforicamente ela demonstrou estar convertida, mas vem as coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, tudo aquilo que nos leva ao pecado, e aí ela acaba esquecendo daquela conversão que ela disse anteriormente que tinha em Jesus Cristo nosso Senhor, e aí a força do pecado é maior do que a fé que ela tem em Jesus Cristo e ela acaba pecando novamente, ou seja, aí o pecado é maior ainda, porque de uma vez que eu digo que sou convertido, que eu temo ao Senhor, que eu tenho fé em Deus, e de uma hora para outra eu abandono a minha conversão, abandono a palavra de Deus, aí o que vai acontecer? O rasgão, o estrago em minha vida por eu ter abandonado a palavra de Deus, as consequências serão piores ainda do que antes, porque antes eu não conhecia a palavra de Deus, eu não era convertido. Aí um dia eu me converti, mas eu não fui firme e persistente na fé, porque vieram as extravagâncias desse mundo e eu acabei me perdendo. Aí o estrago é maior. Amados irmãos, o excelente, maravilhoso, sábio, iluminado e abençoado por nosso Senhor Jesus Cristo para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém. Quando alguém se ajoelha